Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Confissões de uma Taróloga. É um prazer que estejas desse lado e hoje eu trago uma pergunta que me foi feita por uma aluna que é um tema muito desafiante. Pois é, nós às vezes não estamos preparados para a intensidade que as consultas têm. Ou seja, muitas vezes as pessoas vêm até nós estamos completamente à deriva, não sabemos qual é que é o tema ou o assunto e depois toca em questões muito sensíveis. Esta aluna tocou talvez no ponto mais sensível que há com o tarot. Eu confesso, não estava a pensar começar já assim tão profundo, mas é o intuito deste podcast, é que seja o mais sincera possível, vocês percebam como às vezes é difícil estar na nossa pele, sermos tarólogos, estarmos a amparar as pessoas e também para quem quer aprender, né? Para quem quer desenvolver esta atividade na sua vida, alertar para a necessidade que há de ter que haver uma grande sensibilidade a lidar com as pessoas. Nós tocamos em temas muito difíceis, muito desafiantes e este é um desses temas. Então vou só aqui ler a pergunta que ela me trouxe, porque vocês têm ideia qual é que é o tema então aqui de hoje. E ela diz o seguinte, tenho aqui do lado, está bem? Ela diz o seguinte: Olá Vânia, como lidas com perguntas sobre se a pessoa vai morrer? É forte, é muito forte. Se a doença não tem cura, quando a pessoa não aceita o que as cartas demonstram, casos muito pesados e violentos que nos deixam abalados. Pois é, eu já tive várias situações destas. Eu recordo até logo quando eu comecei, foi logo uma prova de fogo que eu tive. Passado pouquíssimo tempo, eu fiz uma consulta neste sentido. Portanto, eu estava a começar há muito pouco tempo, eu acho que tinha 2 meses de experiência, se tanto. Estava mesmo a começar há pouco tempo. E entretanto eu estive em Londres, portanto eu fui para Londres nessa altura, eu estive em Londres 3 anos e quando eu fui para Londres eu fui para a casa de uma prima em que o marido estava com cancro do pâncreas e quem acompanha estes casos sabe que é algo galopante, é algo devastador. E para mim foi uma experiência bastante impactante. Eu recordo-me bastante desse tempo. Foi uma experiência muito impactante porque eu fui iniciada em Reiki no mesmo fim de semana que comecei a aprender o tarot. Foi logo assim 2 em 1, né, 2 paixões da minha vida e que eu pus logo em prática passado 2 meses nesta situação tão desafiante. Eu ajudava muito com o Reiki, não propriamente ele, porque ele não aceitava muito a questão do Reiki, mas a minha prima precisava bastante e aceitava, e eu lhe dava algum ânimo e algum estímulo para ela conseguir andar bem. E eu recordo-me de uma vez que ela também soube, né, que eu fazia tarot, e que ela me pediu para tirar as cartas e para ver a situação do marido. E às vezes as pessoas têm muito medo da carta da morte, né? Quando sai a carta da morte. A verdade é que a carta da morte nem sempre, ou muito poucas vezes, significa morte física. Muitas vezes a carta da morte sai para mostrar o corte de determinadas situações, determinados acontecimentos. Portanto, este medo à volta da carta da morte não faz qualquer sentido. Até porque muitas vezes é importante nós terminarmos ciclos na nossa vida. E nem sempre, quando sai a carta da morte, significa morte física. Da mesma forma, podem ver outras cartas que significam isso. E foi o que eu percebi ali naquele momento. Portanto, não foi a carta da morte que me saiu, mas foi uma carta de derrota completa. E por muito que ela visse ele num estado completamente degradante, por muito que ela soubesse aí que os médicos lhe tinham dito que não havia solução ali, ela não estava preparada. Ela não estava preparada para perceber que era uma causa perdida, no fundo. E aquilo que eu aprendi muito, e eu tinha 22 anos na altura, portanto foi algo bastante impactante, e aprendi que as pessoas neste tipo de situações procuram tudo o que é ajudas, tentam de tudo, o que é pensável, o que não é pensável. As pessoas vão completamente ao desespero para tentar salvar alguém que amam. E lá está, e querem ouvir uma resposta, né, das cartas, por isso é que esta minha aluna me diz, e quando as pessoas não aceitam o que as cartas demonstram, porque elas querem uma resposta, mesmo que não seja verdadeira, elas querem é ouvir que há esperança.
E foi muito penoso para mim, porque eu estava a ler as cartas e eu nisso gosto de ter sempre alguma sensibilidade, como devem calcular, e percebi que não havia nada a fazer e que ele não tinha muito tempo de vida, e efetivamente ele partiu passado um mês, portanto não tinha mesmo muito tempo de vida. E isto é muito difícil de lidar. Portanto, aquilo que eu digo é preciso uma grande sensibilidade. Ao mesmo tempo, também não acho que seja positivo estar a enganar a pessoa, é como está a parecer. Eu estou a ler aquilo, é horrível para mim, é péssimo, e eu digo isto muitas vezes às pessoas: olha, eu gostava de estar a ver um cenário melhor, mas é isto que eu estou a ver e é isto que eu tenho que transmitir. E não é fácil nós lidarmos com estes temas. Aquilo que eu percebi aqui é, por mais que as pessoas achem que estão preparadas, não estão. E a nossa sociedade não lida bem com a morte. Os ocidentais, por si só, não lidam bem com a morte. Eu notei por mim, eu mudei muito neste tema. Eu era uma pessoa em relação à morte antes de ser taróloga, antes de ser reikiana, e agora sou uma pessoa completamente diferente, que é mais fácil, não vou dizer que é, mas que encaramos as coisas de uma outra maneira, sim. Ok? Portanto, nem todas as pessoas têm esta sensibilidade. Eu tive outra situação de uma pessoa que veio fazer consulta e veio perguntar pela saúde da mãe e do sogro. E eu vou deixar o tema da saúde mesmo para outro episódio, porque o tema da saúde é um tema muito delicado e muito sensível também, portanto há muita coisa para dizer. Pronto, mas ela vinha-me perguntar sobre a questão de saúde da mãe e do sogro. E eu estava a fazer a leitura e disse que a mãe, porque a mãe já estava acamada, portanto estava assim numa situação muito complicada, eu disse: olha, mãe, está estável, não vai ter melhorias, mas também não se vê nada mais grave, digamos assim, ou seja, não se vê uma piora da mãe. Agora o sogro está aqui numa situação muito complicada, eu não sei se ele vai conseguir resistir nos próximos tempos. E isto foi o que eu estava a ler, e estava tão embrenhada, sabem, na minha leitura, na consulta que estava a fazer, estava tão envolvida com aquilo que as cartas que me estavam a dizer, que para mim foi um choque, percebi que ela estava em choque. Porque eu pensava que ela sabia que as coisas estavam neste estado, né? E ela não sabia. Ou seja, o que ela me disse foi: isso não pode ser, porque a minha mãe, sim, estou preparada porque ela está acamada há muito tempo, o meu sogro não, ele não está nesse estado, e não. Isto está-me a fazer muita confusão, isto está a ser muito difícil, e eu fiquei: mas porquê que eu faço este tipo de consultas e este tipo de tiradas? Mas porquê? Porque eu tento ajudar as pessoas, tento dar alguma coisa, algum ânimo, e às vezes vêm estes choques, estes embates que eu questiono: isto ajuda realmente ou não? A verdade é que nós fizemos a nossa consulta ali em meados de setembro, outubro, salvo erro, e o sogro não resistiu até o final do ano, início do ano. Foi algo galopante. E a mãe continuou acamada, e dali não passou. Então, no fundo, foi muito o que as cartas diziam. E ela depois teve uma consulta comigo, acho que foi para aí em maio do ano seguinte, e foi quando eu soube, desta situação. E foi aí que me deu algum ânimo, porque aquilo que ela me disse foi: Vânia, foi um choque para mim naquele dia, eu não estava à espera, mas quando eu comecei a ver o meu sogro piorar, eu consegui estar presente, consegui que a minha filha estivesse presente, e consegui levar a coisa de uma outra forma, porque eu percebi que estava a acontecer aquilo que me estavas a dizer. E ele partiu. Em relação à mãe, a sensação que dava ali é que estava presa ainda à vida por algum motivo, né? Às vezes há estas situações, há estas questões. Eu costumo sempre dizer que o Reiki ajuda muito, o Reiki tanto ajuda a melhorar como ajuda às vezes a soltar, tá bem? Não ora assim, nestas questões. Pessoas estão ali muito presas à vida e não têm forma de regressar, de alguma forma, de ter uma vida, né, estável, normal, digamos assim. Mas esta situação impactou-me bastante. Agora, que foi fácil? Não foi. Não é fácil, nunca é fácil. E eu já tive várias situações que me perguntaram isto, em questões de cancro. Lembro-me, por exemplo, de uma vez me perguntarem sobre a mãe que estava com cancro. E o que apareceu nas cartas foi isso, que isto no espaço de 6 meses...
que no espaço de 6 meses as coisas iriam piorar, pronto, e que a mãe não iria resistir, como é que se diz isto a um filho? Né? E como é que... Aquilo que me preocupa mais é como é que alguém quer ouvir isto. E nem todas as pessoas lidam da mesma forma. Há pessoas, por exemplo, no caso desta pessoa em concreto, ela já sabia, portanto já sabia que a mãe estava assim. E aquilo que eu vejo de positivo nesta história toda é as pessoas ficam mais conscientes que aquela pessoa está para ti. Então vamos aproveitar o máximo que a gente tem com aquela pessoa. Vamos tentar ao máximo, né, tirar estes últimos momentos. Mas nem todas as pessoas sabem lidar com isto. Nem todas as pessoas sabem e têm dificuldade. E às vezes, a sensação que eu tenho é, às vezes as pessoas acham que estão preparadas, mas não estão. Às vezes as pessoas acham que conseguem lidar com este tipo de informações, mas não estão preparadas. E depois já está. Depois, às vezes surgem estas questões do nada, né? Como foi aquela situação da mãe e do sogro, em que não estávamos à espera de uma coisa tão galopante, e que foi efetivamente, portanto, lidar com perguntas se a pessoa vai morrer é muito, muito desafiante. Eu, quando tenho pessoas à minha frente e que me falam dos pais e que os pais já estão em idade avançada, eu confesso que eu tremo sempre. Porque eu tenho sempre receio do que é que me aparece. O que é que vem ali? O que é que vai surgir? Está bem que o tarot também tem uma coisa que é o que me ajuda no meio disto tudo, que é ele só nos mostra aquilo que nós devemos saber naquele momento. Ele nunca vai mais além, ele nunca dá nessas visões às vezes catastróficas que as pessoas têm ideia, que isto vai ser horrível. Não, ele só nos mostra aquilo que nós devemos saber. Eu tive uma vez uma situação assim completamente fora da caixa, de uma pessoa que esteve em consulta e estava super cansada. Não tinha a ver com esta questão de morte, atenção, não tinha a ver com nada disto, mas só para vos dar um exemplo. E ela andava super cansada e eu disse que ela precisava descansar, que as coisas estavam mesmo complicadas e que podia ter ali alguns problemas se não descansasse. E ela no dia seguinte ligou-me furiosa porque teve um acidente de carro e não tinha visto isso nas cartas. E eu fiquei, ok, sim, nós não vimos acidente de carro, é verdade, mas o acidente de carro veio porquê? Veio onde é que está aqui a questão. E isto para dizer o quê? Que o tarot às vezes não é específico nesse sentido, ele diz-nos aquilo que nós devemos de saber. E somos nós que temos que ter esse cuidado ou não, e que aceitamos os conceitos dele ou não. Portanto, aquilo que às vezes também me deixa mais descansada é, se o tarot está a mostrar a esta pessoa que está a perguntar sobre a saúde de alguém e que lhe diz, cuidado, que isto vai mesmo ser para terminar de alguma forma, é porque poderá haver aqui alguma situação que a pessoa pode resolver ainda, ou que pode estar mais presente, ou pode estar mais próxima, ou pode fazer as coisas de uma outra forma para também não deixar arrependimentos, que foi o que eu senti ali. Ela acabou por, naquele momento foi um choque gigante na questão do sogro, mas depois foi, não, eu consigo lidar com isto de uma forma completamente diferente, eu vou estar mais presente, eu vou pedir à minha filha para estar mais presente e eu não vou ficar com ressentimentos aqui. Mas que isto é fácil, não é. E lamento trazer já assim um tema tão desafiante como este. É dos temas mais desafiantes. Há muitos temas desafiantes com o tarot, atenção. E vocês vão ver ao longo do podcast. Mas realmente este tema não há forma certa. A única forma certa para lidar com isto é termos muita sensibilidade para lidar com a pessoa que está à nossa frente. E isto é sempre necessário para qualquer tarólogo. E se uma pessoa não tem esta sensibilidade para lidar com a dor de outras pessoas, por favor, não leiam cartas. Não façam este trabalho, porque é exigente. É muito exigente, nós damos muito de nós e emocionalmente nós estamos muito envolvidos. Né? Pelo menos eu estou completamente envolvida na tirada, aquilo que eu tento sempre, e às vezes faço mesmo essa pergunta ao tarot, o que é que eu posso dizer a esta pessoa para a ajudar a lidar com esta situação? Ou que a ajude efetivamente a lidar com isto. Portanto, vejam o nível de entrega. Quando nós estamos a falar, ou quando alguém nos pergunta esta questão sobre a morte de alguém, ou se a pessoa vai morrer com aquela doença, ou quando já estamos numa situação terminal, a doença não tem cura, é desgastante. É horrível, é muito penoso, é muito duro e requer uma sensibilidade gigantesca. Está bem? Portanto, se vocês estão nessa situação, se têm alguém que amam nessa situação, eu entendo o desespero. Eu entendo a dor, eu já vi isso acontecer à minha frente.
é duro, é muito, muito, muito duro. E eu sei que as pessoas procuram tudo o que são respostas e soluções para ajudar a atenuar aquela dor. Mas atenção, porque às vezes podem não estar preparados para o que lá vem. Tá bem? Atenção a isso, percebam mesmo se estão preparados e se quiserem fazer uma consulta nesse sentido, façam sempre com o intuito de o que é que eu posso fazer para ajudar, o que é que eu posso resolver ainda nesta situação, o que é que eu posso lidar aqui, tá bem? Qual é que é o meu papel aqui, o que é que eu tenho a aprender com isto, como é que eu posso agir da melhor forma, né? Este tipo de perguntas, tá bem? Como é que eu posso estar bem para mim, estar bem para a pessoa que está nesta situação, né? O que é que é o melhor que eu posso fazer? Este tipo de coisas, porque senão vai ser muito duro para vocês, tá bem? Eu despeço de mais um episódio, eu sei que foi um episódio intenso, foi duro, mas eu acredito realmente que estas mensagens precisam ser passadas, ok? Um beijo enorme e até ao próximo episódio. Tchau, tchau!